Louvado seja o nosso Deus. Hoje é dia de bênçãos, amém? E graças a Deus a chuva não te impediu de chegar até aqui, porque hoje eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós tivemos o primeiro culto e eu sempre, às vezes eu sempre costumo comentar, né? Às vezes eu não sei o porquê de uma mensagem, às vezes eu não sei o porquê de uma palavra, mas o Espírito Santo sabe. E essa palavra de hoje é uma daquelas que eu fui pregar sem saber o porquê. Estava forte no meu coração, eu falei, Jesus, mas por quê? Aí no final do culto, veio uma irmã chorando, pastor, essa palavra era que eu precisava. Eu falei, agora eu já sei por quê. Aí no culto da tarde, a mesma coisa, primeira vez da mulher na igreja, primeira vez. E ela não havia me falado nada, a irmã dela trouxe, ela não falou nada que havia acontecido, não sabia de nada, e veio a palavra. Quando terminou o culto, ela disse, pastor, é tudo que eu estou passando na minha casa, tudo que eu precisava ouvir hoje. E eu creio que vai falar com você também, diga glória a Deus. O Espírito Santo é tão tremendo que ele sempre sabe o que o povo dele precisa, amém? Já abra a sua Bíblia então, por gentileza, em Mateus, irmãos, lá em Mateus, capítulo 18, o versículo é o 21, em o nome de Jesus. Mateus, capítulo 18, verso 21. O que nós vamos falar hoje, pastor? Nós vamos falar o seguinte: não permita que nada te prive da graça de Deus. Por quê, pastor? Porque isso é uma coisa muito séria. É muito importante que uma pessoa entenda que quem se priva da graça de Deus é ela mesma ou ele mesmo. Como, pastor? Através da falta de perdão. Hoje eu vou falar sobre perdão. Deus ministrava isso no meu coração, e ouvindo até mesmo um homem de Deus estava falando sobre isso. Falando nisso, quem teve ontem aqui, foi bom ou não foi? Que culto maravilhoso, que alegria, né? Que alegria, que coisa boa, coisa gostosa. Eu vi gente que chegou no culto assim, aí terminou o culto assim, parece que estava nas nuvens, né? Pensa numa alegria que eu senti ontem aqui do Espírito Santo, amém? E fora a mensagem, né? Eu estava comentando até com o André, daquela mensagem que o pastor Fernandes deu, não só a mensagem principal, mas aquele versículo do início, Hebreus 12, 25, se eu não me engano, acho que foi até o versículo que eu mandei hoje na madrugada, não lembro, irmão, agora não lembro, mas que ele dizia assim a respeito do sacrifício do louvor, é o fruto dos lábios, né, que confessa seu nome. E ele falou uma coisa tremenda, para mim, tudo para mim na palavra é novo. Ele falou assim, olha, você tem que aprender a oferecer sempre o louvor, e o sacrifício, Deus não se agrada, Deus quer obediência, mas desse sacrifício Deus se agrada. Qual é o sacrifício que Deus se agrada, pastor? Aquele sacrifício de louvor, quando você adora a Deus, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, é o que sai da sua boca. E as filhas de Zelofeate, pronto, lembrei o nome do cidadão aqui, né? Não tinham direito pela lei, né? Mulher não podia ter direito a nada, não ficava com herança, mas elas foram intrépidas, ousadas, foram até Moisés. Quando chegou lá, disseram, olha, só porque nós somos mulheres, nosso pai não teve filhos, nós vamos ficar sem herança. Moisés foi falar com o Senhor, e o Senhor falou que elas estão falando é reto, elas estão falando retamente. A partir de hoje mudou. Olha, as mulheres mudaram aquela lei, diga glória a Deus. Dali em diante, então, Deus mudou, disse, olha, elas estão falando é reto, então faça a partir de agora com que a herança dos pais delas passe a elas, amém, Jesus? E pela ousadia e intrepidez dela tomaram posse da bênção. Palavra tremenda, foi maravilhoso, e eu creio que hoje Deus também vai falar ao nosso coração. Você já encontrou aí Mateus capítulo 18, versículo 21, em o nome de Jesus, posso ler? Diz assim, ó, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Versículo 22. E Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até quantos? Até 70 vezes 7. Eita, missão difícil. Chega o Pedro, se você ler a Bíblia, você vai ver mais ou menos o temperamento do Pedro, antes de se converter. Pedro era aquele que não pensava duas vezes para arrancar a espada. E aqui tudo indica que Pedro devia estar tendo um problema com uma pessoa, que estava errando com ele, mas de maneira reincidente, errando com ele várias vezes. Errou uma, o que ele fez? Perdoou. Errou de novo, ele perdoou. Sabe aquela pessoa
que ela erra com você, você vai lá e perdoa. Ela vai lá e faz de novo. Você vai lá e perdoa. Daqui a pouco ela vai lá e faz outra vez. E você já perdoa sabendo que a pessoa vai fazer? De novo. Aí você perdoa. Aí a pessoa já faz de novo. Chega uma hora que você fala assim, não é possível. Pedro falou assim, estou sendo bobo? A pessoa está me fazendo de bobo? Ô Senhor, até quantas vezes eu tenho que aguentar isso? Vamos pôr um limite, né? Vamos colocar aí pelo menos 7 vezes? Está bom demais. Jesus falou, não, Pedro. É muito mais do que isso. 70 vezes 7. Eu estava, como eu falei para você, ouvindo uma mensagem, isso tocou no meu coração. Quando o pastor falava a respeito disso, ele disse assim, olha, o perdão não é uma coisa que você dá por escolha. Eu quero que você olhe bem nos olhos desse irmão que está do seu lado e fale assim para ele, você não tem escolha. Você tem que perdoar. Não, pastor, eu perdoo porque eu sou bonzinho, uma pessoa tão boa de coração, pastor. Não, você perdoa porque você não tem escolha. Ou você perdoa, ou você não recebe perdão. E aí é que a coisa fica complicada. Não pense você que a gente perdoa porque a gente é bonzinho. É, pastor, é que eu sou uma pessoa boa de coração, por isso que eu perdoo. Se fosse outro, é que eu... Não. Meu irmão, você perdoa porque você não tem escolha. Porque, pastor, todo mundo aqui precisa entender que o perdão é uma coisa que nós vamos usar muito durante essa vida. Deus deixou para nós o perdão para que ele fosse usado. Só que aí tem um problema, a gente não gosta muito de usar perdão. A gente gosta de receber. A gente não gosta do quê? Você quer saber de uma coisa? Perdão é igual dinheiro. Quem gosta de receber? Levanta a mão. Quem gosta de pagar? Ninguém gosta de dar. Mas dinheiro é uma coisa que precisa usar ou não precisa? Precisa. Mas você precisa tanto do dinheiro quando você recebe, e você precisa tanto dele também quando é necessário dar. Precisa. Dinheiro é bom receber, sim ou não? Mas não é necessário você dar? Quando você vai colocar o combustível no carro, você não tem que dar o dinheiro? Quando você vai comprar o alimento lá no supermercado, você não tem que dar o dinheiro? Sim ou não? Você vai fazer igual eu. Lembra quando eu era pequeno? Não vou fugir da mensagem, não. Pequenininho. Eu queria uma paçoca, eu nunca esqueci disso. A minha mãe me deu 10 centavos. Naquela época, 10 centavos eu comprava uma paçoca, né? Ela deu centavo e falou assim, vai lá, busca a paçoca. Eu cheguei, eu me lembro até hoje, eu lembro a cena, aquela venda, tinha aquele pote de paçoca. Aí eu falei para o moço, moço, eu queria uma paçoca. Ele falou, tá bom, tá aqui. Ele falou, me dá o dinheiro. Eu falei, não, o dinheiro é meu. Pô, mas eu te dei, é assim que funciona, eu te dei a paçoca, você me dá o dinheiro. Eu falei, não, o dinheiro minha mãe me deu é meu. E foi embora com o dinheiro. E aí, por fim, acabou deixando. Então não tem como, dinheiro é bom receber, sim ou não? Irmão, mas é necessário dar, perdão é a mesma coisa. Perdão foi feito para usar, diga comigo, perdão foi feito para usar. E para usar muito, irmão. Você vai ter que usar muito, a gente não gosta, mas vai ter que usar. Você tem que ter esse entendimento no teu coração. Por quê? Como eu disse, você não tem escolha. Tanto é que você vai ver aqui, nós vamos ler, né, a parábola toda que Jesus fala aqui, você não tem escolha. Se você quiser receber, você tem que dar. E vamos ser sinceros, com toda a sinceridade do seu coração, quem precisa de perdão aqui, já precisou e ainda precisa, levanta a mão. Levantar as duas e o pé aqui para ajudar. Irmão, misericórdia, sem demagogia alguma. Deus sabe o quanto eu já precisei de perdão. Precisei não, preciso. À medida que a gente vai melhorando, a gente pode ser que precise menos, né? Mas a gente continua o quê? Precisando. Então quem precisa tem que dar. Repete de novo para esse abençoado, para ele não esquecer, fala assim, você não tem escolha. A deixar bem claro para você. Você não perdoa porque você é bonzinho, você não perdoa, não, você perdoa porque você não tem escolha. Vamos ler a parábola rapidinho aqui, no versículo seguinte, nós paramos no 22, né? Agora vamos lá, 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos. 24.
E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Então está lá o rei, ele começa a ver as contas, né? Fazer as contas com os seus empresários, os seus empregados, até que chega um que devia 10.000 talentos. Versículo 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. 27. E o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e fez o que, irmãos? Olha isso, que coisa tremenda. Presta atenção nisso aqui. Ele não dividiu ou prorrogou, né? Deu mais prazo para ele. Ele não pediu que a dívida fosse perdoada. Ele sabia que ele devia e ele não negava isso. Ele só pediu: olha, tenha compaixão, seja generoso e tudo lhe pagar. Não, eu sei o que eu devo. E ele sabia que devia, mas o Senhor foi maravilhoso. Ele não prorrogou o prazo ou dividiu. Eu vou dividir em 10 vezes para você, não. O que ele fez com a dívida? Perdoou. Acabou. A partir de agora, você já não me deve mais nada. Diga glória a Deus. Ele não devia. Você sabe que eu vou te falar uma coisa? A partir daquele momento, aquele homem, caiu dele um peso. Imagina. Se você já teve dívida, você sabe o que eu estou falando. A pessoa perde o sono, sim ou não? Chega tempo que a pessoa não consegue nem dormir direito. Talvez ele nem conseguia estar dormindo direito. A dívida que ele tinha era tão grande que estava afetando não só ele. Se você ler aí, a esposa e filho seriam também afetados. Ele perderia não só o direito sobre si mesmo. Porque quando a pessoa está endividada e é só ela prejudicada, ela sofre, mas não sofre tanto. Não sei se você entende o que eu vou falar agora. Quando a pessoa faz uma dívida que não é só ela que é prejudicada, ela ainda prejudica outros, aí a coisa é pior ainda, é ou não é? É pior ainda. Porque se ela fala assim: não, é só eu, o problema é comigo, eu fico sem nada, mas provavelmente sou eu. Mas por causa de uma dívida, filho, esposa, todos prejudicados. Você imagina a situação desse homem. Esse dia deve ter sido o dia mais feliz da vida dele. Ele deve ter saído de lá cantando. Aquela noite ele ia dormir em paz. Ele ia talvez comer, quem sabe ele não estava nem comendo direito, preocupado com as dívidas. Só que aí é que está. O dia mais feliz da vida dele, ele conseguiu estragar tudo. Sabe por quê? Simplesmente por não perdoar. Presta atenção. Diz assim, ó. E saindo, porém, aquele servo, verso 28, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia quanto? Vamos lembrar quanto é que ele devia? 10.000 talentos. Ele encontra alguém, um amigo, um conservo, ou seja, estava na mesma categoria que a dele, que devia quanto? 100 dinheiros. Ele devia 10.000. Olha que coisa. Seria mais ou menos assim se a dívida do seu amigo fosse, vamos colocar, sem contar, vamos dizer ali, sem contar unidade, o que era talento, o que era dinheiros na época. Vamos colocar só valor. 10.100. Pronto. Quantos por cento 100 representa de 10.000? 1%. É 1%. Ou seja, o seu amigo lhe devia apenas 1% do que ele devia antes ao rei. Ah, pastor, ele não vai nem fazer questão. Vamos ver? Versículo 28, e saindo, porém, aquele servo encontrou nos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, fazia o que, irmãos? Sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Grudou no pescoço. Vem cá, lembrei, você está me devendo. Paga o que você me deve, grudado no pescoço dele. Sufocava. Nossa, pastor, que homem sem coração. Ah, é? Eu vou falar uma coisa para você, nunca se esqueça que a Bíblia é um espelho. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o que você está lendo ali é a tua imagem, é a minha imagem. Às vezes a gente não consegue se enxergar, mas é a gente. Não, pastor, jamais. Se alguém me perdoasse lá 10.000, eu ia cobrar 100. Talvez não em dinheiro, mas talvez em prejuízo.
Eu falo, nunca podemos esquecer que a Bíblia é um espelho. Às vezes eu estou lendo lá no Velho Testamento, esses dias eu estava comentando, não sei com quem que era, e a gente via a rebeldia do povo de Israel. Deus abençoava, Deus fazia, o povo começava a murmurar. Daqui a pouco estava o povo de novo murmurando, reclamando. Aí Deus vinha, livrava, daqui a pouco estava o povo. Aí você fica até indignado, fala, meu Deus, mas que povo rebelde é esse? Nunca se esqueça, a Bíblia é o quê? É um espelho. Hoje não é diferente. Não é não, irmão. Você pode falar não, porque eu não. Eu sempre lembro de Pedro. Quando Jesus disse, Pedro, ô Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus vai fazendo um teste com ele. Ele fala assim, ô Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte, se for preciso. Pedro, você não sabe o que você está falando. Não, eu me conheço, Senhor. Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Pedro batia no peito, que com ele não seria daquele jeito. Mas depois ele lembrou quando o galo cantou. Quando ele menos percebeu, ele tinha feito exatamente o que Jesus falou que ele ia fazer. Esses somos nós. Era 1% da dívida. E se você prestar atenção agora, olha o que vai acontecer. Eu quero que você leia o versículo 29 e você leia de novo o 26. Vamos ler? Vamos lá. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, olha só, sê generoso para comigo e tudo te... Volta no 26. Então aquele servo prostrando-se o reverenciava dizendo, Senhor, sê generoso para comigo e tudo te... O que você reparou? É a mesma oração. É o mesmo pedido. Isso não é por acaso. Jesus não deixou isso por acaso. Jesus deixou de propósito a oração do seu conservo fosse exatamente a oração que ele tinha feito. O pedido daquele seu conservo era o mesmo pedido que algum tempo atrás ele tinha. Irmão, é igual. Às vezes você não quer perdoar uma pessoa hoje que fez algo com você. Preste bem atenção que eu vou lhe falar que isso é do Espírito Santo. Há um tempo atrás você fez a mesma coisa com outra pessoa. Tem gente que bate o pé porque ele fez isso comigo, fez aquilo comigo. E de repente o Espírito Santo vem e te lembra como está fazendo hoje. Mas um tempo atrás você fez a mesma coisa com outra pessoa, igualzinho. Você precisou do mesmo perdão. A oração foi a mesma. O pedido foi o mesmo. E agora ele não quer ouvir. Ele foi ouvido e ele não quer ouvir. É como se pegasse, né, no computador lá, copiasse e colasse, né? Ctrl+C, Ctrl+V. A mesma oração. Não, porque no meu caso é diferente. Aí entra essa hipocrisia. Da nossa parte. Fala todos nós. Não, mas no meu caso foi lá no meu caso foi diferente. Ele não, o dele eu não posso perdoar. É a mesma coisa. Foram as mesmas palavras. Foram as mesmas palavras. É que o ser humano ele tem a mania de diminuir a gravidade do seu pecado, intensificar a gravidade do pecado do outro. Natural. Não, porque no meu caso, o meu caso era diferente. Eu tinha lá uma situação. Não, é a mesma coisa. A oração, o pedido foi o mesmo. E olha o que ele faz, versículo 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Não perdoou. Segurou, trancou aquele seu conservo. É o que a mágoa faz, é o que a falta de perdão faz. Você tranca, você fecha, e já não vamos falar mais disso. Mas o versículo 31 fala assim, ó. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, fala comigo, ó, sempre tem alguém vendo. O mesmo que viu lá, o perdão que você pediu, é o que está vendo aqui agora, o perdão que você está negando. Foram os mesmos olhos, ó. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Por quê? Eles estavam lá. Tem muitas testemunhas. Você sabia que a Bíblia diz que nós estamos rodeados de um grande número de testemunhas? Irmão, cuidado. Ninguém pode saber do seu erro, ninguém pode saber da sua falha, do pecado que você cometeu e foi perdoado. Mas Deus sabe. Tem testemunhas. Anjos e demônios viram quando você foi perdoado.
Tem muitas testemunhas, os mesmos olhos que viram aquele que foi perdoado, também estão vendo agora aquele que está negando o quê? Perdão. E eles vão levar para o Senhor. Eles vão levar para o rei. Eu vi. Eu estava lá, o dia que ele fez coisa pior. E foi perdoado. E agora eu estou vendo ele aqui. Às vezes a gente acha assim, as pessoas podem não ver. As pessoas veem um dia e não veem um outro, né? Talvez veem o perdão que está sendo negado, mas não viram lá o perdão que foi recebido. Mas tem olhos que veem. Tem olhos que veem. Eu não posso me enganar. Meu irmão, eu sei e tem testemunhas espirituais que vão falar, que vão mostrar, o próprio Espírito Santo viu o perdão recebido e agora está vendo o perdão o quê? Negado. Olha o que vai acontecer. Então o seu Senhor chamou a sua presença. Vai chegar o dia, né, que todos nós seremos chamados. E disse: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Ô pastor, mas o que tem a ver? Ele foi perdoado, significa que agora ele tem que perdoar? Sim. É assim que se paga a dívida com o Senhor. Você não precisa pagar a Ele, mas Ele lhe dá crédito para que você pague a quem precisa mais. Amém, Jesus? É assim que se paga o Senhor. Jesus disse que no último dia Ele vai cobrar muitos de nós. Por quê? Porque Ele disse assim: olha, estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste vestir, estive preso e não me vistaste. Aí vão falar assim: quando foi que o Senhor teve assim? E nós não soubemos. E Jesus vai dizer assim: ó, quando deixastes de fazer a um dos meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. Então, a dívida com o Senhor se paga com quem está precisando mais. Quem está entendendo, diga amém. E quem é que mais precisa de perdão? Eu vou explicar para você. Quem mais precisa de perdão é os que mais erram. É os que mais falham com você. É os que mais erram com você. São os que mais precisam de perdão. Amém, Jesus? A gente gosta de perdoar quem mais acerta com a gente. Não, é o contrário. Quem mais precisa do nosso perdão são os que mais erram com a gente. São os que mais erram conosco. Amém? Continua. Ele diz assim, ó, 33, né? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? 34. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, e tem que ser do coração, não pode ser só de boca, não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Coisa séria, meu irmão. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender: nós não temos escolha. Eu digo a você, como você falou ao irmão do seu lado, você não tem escolha. Perdão, para quem crê na Bíblia, tá? Para quem crê na Bíblia, questão do perdão, nós não temos escolha. Eu não tenho escolha. Se você me fizer um mal, a única escolha que eu tenho, se eu quiser ir para o céu e se eu quiser receber também, é fazer o quê? Te perdoar. Amém, Jesus? Claro que entra muita coisa que a gente teria que ter mais tempo para poder te falar. Perdoar não significa conviver. Você tem obrigação de perdoar, você não tem escolha. Mas não significa que você vai voltar ao teu convívio. Não significa que você vai voltar a ter a mesma relação que você tinha antes com a pessoa. Mas perdoar você tem. Você não tem escolha. Quem está entendendo, diga amém. E como que eu sei, pastor, que eu perdoei? É quando você toca no assunto e não mexe mais com você. Não dói mais. Não machuca mais. Amém? Eu sempre digo, perdão não é sentimento, perdão é decisão. O dia que você decide, pastor, não senti ainda de perdoar, não. Você tem que decidir, não é sentir. O dia que você decide, você pode até voltar a lembrar do assunto, mas você vai lembrar que você tomou uma decisão. Isso é página virada na minha vida. Amém? E só assim você vai conseguir participar da graça de Deus. E aí vem essa parte principal, e nós vamos lá agora, Hebreus 12:15. Isso aqui Deus falou muito comigo, irmãos. Hebreus capítulo 12, vamos começar no versículo 14, tá? Hebreus 12:14. Em nome de Jesus. Isso aqui falou muito comigo. Como eu disse para você, essa mensagem
eu ouvi a ela, algumas coisas aqui Deus me deu, mas esse versículo aqui foi o que eu ouvi que mais me chamou a atenção. Hebreus 12, 14. Está um pouquinho à frente aí. Você está em Mateus, vai passar Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, aí vem Hebreus. Hebreus 12, 14. Quem achou, diga amém. Diz assim, olha, segui a paz com todos. E o que mais? E a santificação, sem a qual ninguém verá. Então, irmão, segui a paz com todos. Todos. Quem são todos? Todos. Até aquele que não gosta de você, até aquele que tenta de todos os jeitos te prejudicar. Segui a paz. Com quem faz bem ou com quem faz mal, procura seguir a paz. A Bíblia diz até em outra parte que quando estiverem vós mesmos, tenha paz com todos. É claro, tem gente que não quer ter paz com você. Você vai fazer o quê? Mas da tua parte, tenha paz com todos. Amém, Jesus? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora o 15 é forte. Tendo o cuidado de que ninguém se prive do quê? Da graça de Deus. Isso aqui foi o que me chamou a atenção. Olha, primeira coisa, o que é graça de Deus? A Bíblia fala, graça é um favor não merecido. Então, graça é toda a bênção que Deus nos dá, sem até que a gente mereça. É quando Deus coloca a mão, é quando Deus abençoa. Ou seja, é aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. A gente não merecia. Ali estava a cura. Quando Jesus morreu na cruz, ali Ele nos deu o perdão, ali nos deu a cura, ali nos deu a salvação. E tem muita gente, preste atenção, ó, ali não está dizendo assim, ó, tendo cuidado que ninguém te prive da graça de Deus. Não. Está dizendo assim, ó, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Isso aqui é muito importante, não é ninguém que te priva da graça de Deus. Não, pastor, eu estou assim porque o fulano me tirou da bênção. O ciclano me tirou da graça. Olha, ele me atrapalhou a minha vida. Ele me afastou de Deus. Não, ninguém te priva da graça de Deus. Ninguém. Quem se priva da graça de Deus é você mesmo. É você, irmão, que trava a sua vida, que bloqueia as suas bênçãos. Quando? Quando você aceita isso aqui no seu coração. Olha lá. E de que nenhuma raiz do quê? De amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. É a raiz de amargura que priva você da graça de Deus. E isso não é outros que fazem, você mesmo. Você que aceita no seu coração. Eu não sei se eu consigo colocar para você esse mesmo versículo aqui na Bíblia King James. Eu acho que vai ficar mais fácil a tradução. Acompanha comigo aqui na tela o mesmo versículo. Deixa eu colocar aqui para você, Hebreus 12, 15. Mas na Bíblia King James. Diz assim, ó, presta atenção, ó. Olha aqui na tela. Diz assim, ó, na Bíblia King James diz assim, ó. Vigiai para que ninguém se exclua do quê? A graça de Deus. Tem muita gente se excluindo. Como, pastor? Porque ele diz assim, ó, que nenhuma raiz, olha como isso é forte. Raiz do quê? Só mágoa. De mágoa venenosa. Isso aqui é muito forte, ó. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando quantos? Muitos. Porque é o que a mágoa faz. A mágoa, ela brota numa pessoa. E se essa pessoa permitir, ela se priva da graça de Deus e ela ainda contamina muitos. Isso aqui é terrível. Eu falava isso hoje, depois no final do culto. Como eu disse, uma senhora estava pela primeira vez no culto da tarde. Ela falou, pastor, é isso que eu estou vendo na vida da minha família. Estou vendo isso na vida lá dentro da minha casa. Meu filho está se privando da graça de Deus. E aí você vê que quando uma pessoa deixa brotar no coração dela uma raiz de mágoa venenosa, isso aqui é muito forte, uma raiz de mágoa venenosa, essa pessoa parece que a graça de Deus sai
sai da vida dela. O que é se privar? Ali fala se excluir. Se privar é você bloquear, é você impedir alguém. E esse alguém é si mesmo. E tem muita gente fazendo isso, se privando, se excluindo, se impedindo da graça de Deus. Isso é o que a raiz de mágoa venenosa faz. O que, pastor? Ela priva a pessoa guarda a mágoa no coração, a vida dela não vai para frente, ela não fica bem. A graça de Deus é bloqueada para ela. Ela não vê mais a graça de Deus, a bênção de Deus na vida dela, no que ela faz, porque simplesmente que guardou uma mágoa, um ressentimento no coração de alguém. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor já teve essa mágoa venenosa, essa raiz? Isso aqui é muito forte. Raiz de mágoa venenosa já, irmão. E eu vou falar uma coisa para você. Vou falar mais. Muitas vezes essa estratégia do diabo, eu vou te mostrar aqui na Bíblia, é um plano do diabo com o qual ele consegue pegar, principalmente pessoas que já são de Deus. Pessoas que já estão firmes. E quem já está firme, o diabo sabe que não vai conseguir levar essa pessoa, por exemplo, para um adultério. Ele vai te pegar no adultério. Você vai rir na cara dele e falar, demônio, isso aí, você não me pega mais com isso. Ele não vai conseguir te pegar com roubo. Vai te colocar lá uma proposta para você roubar. Você vai falar, demônio, eu já sei que isso aqui, de jeito nenhum você vai me fazer cair nisso. Não faz você cair com vício, com roubo, com adultério, com mentira, com nada. Mas às vezes te pega na mágoa. E pessoas de Deus, pessoas que já conhecem a palavra. Eu sou sincero em dizer para você que quando isso aconteceu comigo, foi o pior tempo da minha vida. Pior época da minha vida, quando eu deixei que uma raiz de mágoa venenosa entrasse no meu coração, brotasse no meu coração. Eu fiquei revoltado. E aí, pastor, o que aconteceu? Eu me privei da graça de Deus, eu percebi isso. Eu mesmo, ninguém. Eu me privei da graça de Deus. Eu vi que as coisas já não iam mais para frente, eu estava mal, não estava bem, por cada maneira, coisas que eu ouvi, o que me aconteceu. Mas, meu irmão, tudo estratégia do diabo, tudo estratégia do demônio. Não justifica, não importa o que falaram, o que disseram, você tem que entender que aquilo foi uma estratégia do demônio para você mesmo, porque ele não pode, mas você mesmo pode se privar do quê? Da graça de Deus. E foi tempos, passou-se dias até que eu pude entender isso, e eu tomei uma decisão, falei, não, chega. Por quê, pastor? Porque quando uma pessoa aceita a mágoa no coração, o demônio tem vantagem sobre ela. Você quer ver? Vamos lá rapidinho agora para a segunda carta aos Coríntios 2:10. Quem está entendendo, diga amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Não é à toa, viu? Não é à toa que ali está escrito, que nós lemos ali naquela outra tradução, raiz de mágoa venenosa. O pastor Jaime fala muito isso, que quando uma pessoa ela guarda mágoa no coração, é como se ela estivesse tomando um veneno, querendo que o outro morra. Eu te pergunto, se eu tomar um veneno para o outro morrer, quem é que vai morrer? Tá aqui, aí a pessoa fica daquele jeito, maldito, peraí que eu vou tomar. Morre, quem está morrendo? Você mesmo. Porque é como diz o versículo, né? Que ninguém se prive. É a própria pessoa está se excluindo da bênção, está se excluindo da graça de Deus. E aí vem mais, se torna vencido por Satanás. Por quê? Olha o que diz ali. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de quem? De Cristo. Agora presta atenção, qual o motivo? Para quê? Para que não sejamos o quê? Vencidos por quem? Paulo sabia disso. A quem perdoaste também eu perdoei e fiz isso na presença de Cristo. Para quê mesmo? Para quê? Qual que é o propósito de perdoar? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Quando você guarda a mágoa no coração, irmão, o diabo começa a te vencer. Você dá um passo e te dá 10 na frente. Por causa de uma mágoa, por causa de um ressentimento. E por aí vai. E eu já vi, não só ouvi falar, já pessoalmente.
relatos e experiências de pessoas que não eram curadas de uma enfermidade porque tinham uma mágoa no coração. E o diabo se apegava àquela mágoa. Eu já vi pessoas que não se libertavam. Por exemplo, eu me lembro de uma senhora, ela tinha, faz muito tempo isso, acho que ela tinha três filhas, se eu não me engano, um marido. Faz muitos anos isso. Mas eu me lembro muito bem assim, ela manifestando com o demônio, e mandava embora, o demônio não saía. Mandava embora, o demônio parecia que ia embora, daqui a pouco manifestava de novo. E o pastor, na época, eu era obreiro. E o pastor teve aquela direção de Deus, ele parou e falou assim: vem cá, senhora, o que está acontecendo? Seja sincera comigo, a senhora tem mágoa de alguém? Ela parou e falou assim: eu tenho. Eu tenho muita raiva do meu marido. Eu tenho muito ódio dele. E tal, e tal, tal. Ele falou: eu já entendi, então vamos fazer diferente agora. Nós estamos chovendo no molhado, não está tendo resultado. Por quê? Quem guarda mágoa vai ser sempre vencido por quem? Satanás, não tem jeito. Irmão. Ele falou assim: ó, vamos fazer diferente. Faz essa oração comigo. Fala assim: ó, a partir de hoje, a senhora quer perdoar o seu marido? Ela disse: eu quero. Quer resolver isso na sua vida? Quero, não aguento mais, mas eu não consigo. Ele falou: então você vai tomar uma decisão. Pôs a mão na cabeça dela e falou assim: a partir de hoje, repete comigo, a partir de hoje, ela falou: a partir de hoje, eu perdoo. A hora que ela foi falar, eu perdoo, eu me lembro disso nitidamente, ela foi falar, eu perdoo. O demônio manifestou, mas manifestou numa força. O que eu entendi ali? Que o demônio não queria que ela falasse o quê? Eu? A hora que ela foi falar, aí o demônio manifestou: não, porque era onde ele ainda estava o quê? Se segurando. O pastor teve a direção de Deus, porque se ela perdoasse, o que ele ia ter que fazer? Aí o que o pastor fez: demônio, sai daí agora, ela vai falar. O demônio saiu, ela voltou a si, o pastor falou: vamos continuar a oração. Vamos continuar. Fala, eu perdoo. Ela começou, irmão, não saía. Aí onde você vê a dificuldade de perdoar, que muitas vezes é espiritual. Não saiu, eu perdoo. Ela começou a falar, e foi até que ela conseguiu, deu aquele grito: eu perdoo. Falou o nome do marido. Ah, meu irmão, aí o pastor falou: agora, demônio, eu quero que você manifeste. O demônio manifestou já como derrotado. Lembro como se fosse hoje. Manifestou já. E agora, demônio, você vai ter que sair? Não vai. Agora eu vou. Diga glória a Deus. Mandou o demônio embora, acabou, não voltou mais. Então onde é que o diabo estava se segurando? No quê? Na mágoa. Se você leu o pastor Jaime um tempo atrás, eu lembro quando ele veio em Araçatuba, ou em Birigui. Eu me lembro, tem coisa que fica no nosso coração. Ele deu uma mensagem que eu nunca mais esqueci, quando Jesus vai curar um homem paralítico, aquele lá que os seus 4 amigos levaram ele até Jesus, lembra? Desceram ele pelo telhado, e Jesus vira para ele era o quê? Paralítico, não era? Jesus vira para ele e fala assim: olha, você vai ficar curado agora. Não, Jesus vira para ele e fala, sabe o quê? Perdoados te são os seus pecados. E o pastor já me pregou isso e disse assim: olha, todo mundo aqui vê que o homem precisava era do quê? De uma cura ou de perdão? De cura, aos olhos de todo mundo. Mas Jesus entendeu e viu que ele precisava era do quê? De perdão. E ele falou: olha, tem gente que precisa de perdão aqui hoje, tem gente que precisa fazer o quê? Perdoar. Para que seja curado, para que seja liberto. Aí todo mundo ficou lá, os fariseus resmungando, né? Quem é esse para perdoar pecado? Jesus disse: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Qual que é mais fácil, dizer perdoados são os seus pecados ou dizer levanta e anda? Claro que é mais fácil dizer perdoados são os seus pecados. E depois eu digo: levanta, toma o teu leite e anda. E levantou e andou. Diga glória a Deus. Então antes da cura precisava do perdão. E tem gente na mesma situação. Eu li um livro uma vez chamado Quarta Dimensão, do pastor coreano, sempre falo dele aqui, o reverendo Paul Incho. Alguém já leu esse livro? Já leu? Quarta Dimensão? É tremendo, eu recomendo, irmão. Se você quiser, procura ele. Ele fala de um homem, um cidadão uma vez, que entrou no escritório dele depois da reunião, um facão desse tamanho. Aquele dia ele achou que ele que ia sobrar para ele. Ele começou a falar com o homem, e pelo amor de Deus, o que está acontecendo?
para resumir, eu lembro que o homem contou a história para ele mais ou menos assim, que ele tinha ido para a guerra, acho que era o Vietnã, se eu não me engano, para trabalhar, acho que como mecânico. E tinha uma família, tinha esposa, tinha filhos, e ele foi para lá e trabalhou no meio da guerra, no meio de tiroteio, correndo risco de vida, e mandava todo o dinheiro para a mulher. Mandava todo o dinheiro para a mulher. Quando chegou no final do serviço lá, quando chegou no final da guerra, ele mal tinha dinheiro para voltar. Mal deixou dinheiro para ele voltar, porque tudo ele mandou para a esposa. Mandou um telegrama para a esposa dizendo: olha, eu estou voltando, estou morrendo de saudade de você, das crianças. Quando ele chegou no aeroporto, ou no porto, não lembro, não tinha ninguém. Disse: não é possível, será que não receberam o meu telegrama? Ele pega e vai para a casa dele. Quando ele chega no endereço da casa dele, ele chega lá, tinha outras pessoas morando lá. Ele tomou um choque, não entendeu. O que está acontecendo? Alguém disse para ele: a tua esposa foi embora com outro homem. E ainda levou todo o dinheiro que ele tinha mandado durante todo aquele tempo, trabalhando lá na guerra, correndo risco até de vida. Já pensou, irmão? Misericórdia. Foi embora, levou os filhos, ainda levou todo o dinheiro para ficar com outra pessoa. Ele foi atrás. Chegou lá, com tudo, ele ainda pediu para ela voltar, ainda clamou: volta e tal. Ela não quis. Aí foi na casa dos sogros. Os sogros deram R$40 para ele e mandaram ele embora. Depois disso, ele ficou com uma mágoa tão grande, ele pegou tuberculose. Chegou num ponto que o médico falou para ele: não tem mais jeito que fazer. Aí ele chegou para o pastor e falou: pastor, então eu estou aqui hoje, eu vim no culto para ouvir a palavra, mas o senhor tem um sotaque muito estranho, eu não consegui entender a palavra. Aí eu ainda estou insistindo, eu vim aqui no escritório, porque eu quero ouvir uma palavra do senhor, porque eu vou sair daqui, eu vou matar a minha ex-esposa, o homem que está com ela, o meu ex-sogro, a minha sogra, e depois eu vou me matar. Estou indo lá agora. Disse: pelo amor de Deus, não faça isso. Isso não é a maneira de se vingar. A melhor maneira do senhor se vingar é o senhor reconstruir a sua vida e mostrar para eles que o senhor é capaz. Mas só tem um jeito, a partir de hoje. Aí ele fala uma coisa interessante: o senhor tem que começar a abençoar ela. Ele fala assim: de jeito nenhum, como que eu vou abençoar essa mulher? Ele disse: eu vou explicar uma coisa para você. Quando você profere maldição, a maldição tem que sair de você. Um pouco daquela maldição fica com você, quando ela sai da sua boca. Quando você profere bênção, a bênção tem que sair de quem? De você. Um pouco daquela bênção fica com você. Então você não pode, você tem que começar a abençoar. Disse: olha, pastor, eu posso não amaldiçoar, mas abençoar eu não consigo. Ele disse: não, você tem que abençoar. Eu não lembro agora o restante da história, eu sei que por fim esse homem conseguiu começar a abençoar a ex-esposa. Deus reverteu o quadro desse homem, ele foi curado da tuberculose. Diga glória a Deus. Irmão, é difícil, mas tem que fazer. Ele fala uma coisa: eu não posso sujar o rosto do outro sem antes sujar as minhas mãos. Quando você amaldiçoa, a maldição também fica um pouco dela com você. Só que quando você abençoa, você dá, você também o quê? Recebe. Um pouco da bênção fica com você. Amém, Jesus. Continua. Pastor, o que eu tenho que fazer agora então? Muda para mim, deixa eu só colocar aqui esse mesmo versículo na Bíblia Linguagem de hoje, acho que é isso. Ele fala assim, aliás, volta para a Bíblia Corrigida, versículo 11. O 11 diz assim, porque não ignoramos o quê? Seus ardis. O que são ardis, pastor? Estratégia. Então Paulo entendia que a mágoa era uma estratégia do diabo. E eu falo mais ainda, eu falo que é uma estratégia do diabo, principalmente no meio daqueles que já são de Deus. E já servem ao Senhor, que talvez o diabo não pegaria no adultério, não pega no vício, não consegue derrubar na mentira, no roubo, mas consegue pegar na mágoa. Aí, quer ver a linguagem de hoje? Lê comigo aqui na tela. A linguagem de hoje fala assim, versículo 10. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo. Olha o 11 agora. A fim de que Satanás não se aproveite. Então, por que ele tinha que perdoar? Para que Satanás não se aproveitasse dele, irmão. Quem não perdoa, o diabo se aproveita. O diabo se aproveita do que então? Da falta de perdão. Estou dizendo para você, está na Bíblia. O diabo se aproveita da falta de perdão. Gente, vamos perdoar, estavam dizendo, para que o diabo não se aproveite
Você fica na mão do diabo, o diabo se aproveita. Quer se aproveitar de uma pessoa, fazer dela o que você quiser. O diabo se aproveita de quem não perdoa, a fim de que Satanás não se aproveite de nós. Pois conhecemos bem o quê? Os planos dele. O Paulo sabia que a mágoa era plano do diabo. E o diabo sabe planejar. Ele sabe pegar duas pessoas de personalidade diferente, colocar num lugar para trabalhar, para as duas começar a discutir. Para que se suje o coração. Pronto, sujou. Criou uma raiz de mágoa venenosa. Pronto. A partir dali, a pessoa se priva da graça de Deus. A partir dali, acabou. O demônio sabe. E eu estou falando isso hoje numa quarta-feira, porque quarta-feira é o dia que nós oramos por quem? E onde é que mais acontece esses planos? É na família. O diabo sabe como é que ele trabalha, o que ele usa. Como é que eu faço então? Agora vamos terminar. Efésios 4, 26. Vamos lá, rapidinho. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Coloca ali para mim. Ah lá, já colocou. Efésios 4, 26. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá então. O que diz aí, pastor? Diz assim, irai-vos e não... Eu vi um pastor falando isso assim, ele falou assim, olha, ninguém aqui tem sangue de barata. Eu pergunto, alguém tem sangue de barata aqui? Não, tem gente que não tem sangue de barata e parece que tem um sangue mais vermelho que os outros ainda. Pastor, tem coisa que não vai. Eu concordo. Não tem coisa que te deixa bravo? Se você me perguntar, pastor, tem coisa que te deixa bravo? Tem. Tem coisa que deixa a gente bravo, tem coisa que deixa a gente nervoso. E Deus nos fez assim, fez ou não fez? Deus fez você desse jeito. Então o problema não é você se irar. Deus sabe que você não tem sangue de barata. Deus sabe, não sei se você ficar falando. Você fica lá sapateando. Porque eu não tenho sangue de barata. Fala para o irmão do seu lado, Jesus sabe. Ele que te fez assim. Amém? Então, tudo bem você se irar. Que você foi feito desse jeito. Tem coisa que deixa a gente bravo, tem coisa que deixa a gente aborrecido. Se você perguntar a mim, pastor, tem coisa que te deixa bravo? Tem coisa que deixa aborrecido, tem coisa que deixa bravo. Mas qual que é o problema ali? Irai-vos, e não que você não pode pecar. Deus sabe que você não tem sangue de barata, mas o problema é quando isso se torna pecado. Quando é que se torna pecado, pastor? Principalmente quando sai pela boca e quando entra no coração. Aliás, quando sai pela boca é porque já entrou aonde? No coração. A Bíblia diz que a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Então, quando entra no coração e você começa a carregar, quer ver? Não se ponha o quê? O sol sobre a vossa ira. Então, você pode até se irar, só que você não pode deixar entrar no coração e começar a carregar aquilo. O que é não se pôr o sol sobre a vossa ira? É não levar de um dia para o outro. E aí a pessoa leva de um dia para o outro. Tem gente que já está levando de uma semana para outra. Tem gente que já está levando de um mês para o outro. E olha lá se não já está levando de um ano para outro ano. Aí já se torna pecado. Aí já se priva da graça de Deus. A partir daí o diabo já está tendo vantagem. Meu irmão, você percebeu? Pastor, fiquei irado, me deixou aborrecido, chateado. Naquele momento, ore, fale com Deus, limpa o seu coração. Fale com a pessoa se for necessário, espera a poeira baixar, limpa o teu coração. Não leve de um dia para o outro, porque o diabo vai ter vantagem sobre você. Outra coisa, você, além do diabo ter vantagem sobre você, você vai se privar da graça de Deus. Isso é o mais importante. Não se prive da graça de Deus. Quem leva de um dia para o outro está se prejudicando. Está se privando a si mesmo daquela bênção que Deus tinha para dar. E você guardou a mágoa no coração. E esse era o plano do diabo desde o início. Como Paulo disse, esse é o plano dele. Se aproveitar de você. Como, pastor? Colocando a mágoa, colocando ressentimento no seu coração. E tanto é verdade que o versículo seguinte, põe o versículo seguinte, é o 27, é o menor versículo da Bíblia, Não deis o quê? Lugar a quem? A ele. Esse é o plano dele. Se você de um dia leva para o outro, pronto, ele já encontrou um lugar. Você já deu para ele a oportunidade de privar você da graça de Deus. Quem entendeu isso, diga amém.
Então hoje você vai tomar essa decisão. Se você tem que perdoar alguém aqui, irmão, faz isso agora. Faz uma oração sincera, toma uma decisão, tá? Não é sentimento, não. Decidir. Ainda que amanhã eu chegue lá, quando eu olho para a pessoa, volte tudo aquilo que ela me fez, mas eu tomei uma decisão. A partir de agora a pessoa está perdoada. Amém, Jesus? Toma essa decisão. Fala, Deus, nem eu e nem na minha casa eu não quero que ver ninguém que esteja privado da graça de Deus. Amém, Jesus? Vamos fazer essa oração? Vamos ficar de pé agora? Eu vou pedir, todo mundo já escreveu